Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus amados amigos e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o doce amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amados e amadas, muito obrigado por assistirem às mensagens até aqui. Estamos em uma jornada, hoje é o 4º dia dessa jornada e eu e você temos muito a aprender, muito. Deus quer falar demais com a gente, então prepare o seu coração, prepare a sua mente e, acima de tudo, se disponha a aprender, porque Deus quer falar com você. Se disponha a ouvir a voz de Deus. Se disponha a conhecer esse Deus maravilhoso, interessadíssimo em você, interessadíssimo em sua felicidade, interessadíssimo em sua salvação e, acima de tudo, interessado demais em estar com você para sempre. E esse é o plano de Deus para mim, esse é o plano de Deus para todos nós. Ele foi preparar um lugar, Ele está preparando um lugar, um novo céu, uma nova terra, onde Ele possa morar com a gente para sempre. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, os seus planos, e que tudo que você for fazer tenha a bênção do nosso Deus. Tudo que você for fazer tenha a proteção do nosso Deus, e que Ele dia a dia não apenas cuide de você, mas supra cada uma das suas necessidades. É o meu desejo, é a minha oração por cada um de vocês. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Criador, meu Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de adentrar a Tua presença. Muito obrigado pelo privilégio
de ser chamado de teu filho. E obrigado, Senhor, por nos adotar na tua família, a família dos teus filhos, dos teus primogênitos, arrolado nos céus. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de termos à nossa disposição, para o nosso auxílio, o precioso sangue de Jesus Cristo e a bondade do Espírito Santo em nos conduzir ao arrependimento, nos conduzir à conversão, à santificação e à purificação da nossa vida. Aceita a cada um de nós na tua presença, abençoe teus filhos e filhas, mesmo em momentos de dificuldade, de privações e provações, quando as coisas parecem não darem certo, muitas vezes nós somos tendenciosos a duvidar do Senhor, a questioná-lo, a rejeitá-lo, a virar as costas para o Senhor. Tenha misericórdia de nós, porque o Senhor nos ama tanto. A gente às vezes não entende porque nós passamos por dor e sofrimento diante de tanto amor que o Senhor tem para conosco. Mas o teu propósito para nós é maior, a tua vontade é soberana, portanto nos ajude a suportar e a aceitar as vicissitudes, os problemas, as dificuldades que se nos apresentam. Ajude-nos a perseverar fiel e nunca desistir da tua mão poderosa, nunca desistir do teu amor e, acima de tudo, nunca desistir da tua bondade para conosco. Fica com a gente agora que vamos estudar a tua palavra. Fale a cada um dos teus filhos, visite a sua casa, derrame as suas bênçãos sobre cada um dos teus filhos e filhas que assistem a essa mensagem, inscrito ou não neste canal. Que a tua bênção, Senhor, repouse sobre todos nós. O adoramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia, Salmo 51. Ontem nós analisamos um pouquinho o Salmo 143, né? 143, versículos 10 e 11. Se você não assistiu a mensagem de ontem, por favor, dê uma pausa no vídeo, assista a mensagem para você pegar o contexto que nós estamos trabalhando desde a mensagem 2, quando eu disse que Davi era um homem cheio do Espírito Santo e o segredo dele era uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Você e eu somos pessoas que precisamos conhecer acima de tudo a Deus. Existe a famosa frase de um sábio que ele diz que a gente precisa conhecer a nós mesmos. E eu digo para você, digo para todos nós, que a melhor forma de a gente conhecer a gente é a gente cada dia procurar conhecer mais a Deus. Quanto mais eu conhecer esse Deus, quanto mais eu me relacionar com Ele, mais nítida fica a diferença entre Deus e eu. Deus é perfeito, Deus é puro, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é compaixão. E eu sou tudo ao contrário, como Davi. Às vezes sou arrogante, presunçoso, às vezes não tenho nada de humildade em mim, muitas vezes não reconheço os meus defeitos. Então, quanto mais eu olho para a perfeição de Deus, mais eu vejo a minha pequenez, a minha insignificância. Mas ao mesmo tempo, quando eu contemplo a bondade de Deus, quando eu contemplo o amor de Deus, mais eu vejo o quanto Ele me valoriza, o quanto Ele gosta de mim, o quanto Ele prioriza o relacionamento comigo. Eu já disse na primeira série, não é? A primeira série do Espírito Santo 2021, eu disse que Deus precisa de nós e que Deus trabalha 24 horas para cada um de nós. Talvez você fique até escandalizado quando eu digo uma coisa dessa. Deus a serviço do Renivaldo. Não é que Deus está a serviço do Renivaldo, mas Deus está 24 horas disposto a se relacionar com o Renivaldo como se não existisse nenhuma outra criatura no universo a quem ele devesse prestar atenção. Ele me trata como ser único, e eu sou único, eu sou especial. Um dia uma estudante disse para mim, professor, o zero não vale nada. Eu digo assim, olha, tente fazer o número 10 sem o zero. Aí ela disse, não pode
Não existe. Eu posso fazer 11, posso fazer 12, 13, 19, mas não posso fazer 20 sem o zero. Não posso escrever o 1000 sem o zero. Então o zero é um dos números, um dos 10 números que existe na natureza, justamente porque ele é importante. Você não é um zero à esquerda. Você não é uma pessoa sem importância. Você é especial. Eu terminei a mensagem de ontem falando sobre questão. Muitas vezes a gente fica angustiado, preocupado, ansioso. Aliás, a depressão, a síndrome do pânico, as várias fobias que hoje atormentam o ser humano, elas são resultado do que você imagina sobre você mesmo. Quanto mais você se desvaloriza, quanto mais você se acha insignificante, mais você se deprecia, se desvaloriza, adoece, mais você passa a depender de químicos, seja droga, seja café, seja remédios. Por quê? Porque você não interioriza o seu valor. E Deus, quanto mais a gente olha para Deus, a gente percebe quanto Ele valoriza a gente. A gente viu na mensagem de Davi, na mensagem número 2, que Davi era um homem humilde. E quando Deus vai através de Natan e diz para ele, olha, você pecou, você errou. Muitas vezes a gente pensa só no Deus que está preocupado em ver meus defeitos, em ver minhas falhas. Mas lá no texto de Samuel, 2 Samuel capítulo 12, versículo 2, né, quando Deus diz para Davi, você pecou, você errou, você é digno de morte. Na verdade, a graça está sendo estendida ali. Deus está oferecendo a oportunidade a Davi de conhecer a Ele mesmo, de saber que ele sem Deus não vale nada, de que ele sem Deus é insignificante mesmo. Sem Deus, Jesus Cristo disse, João capítulo 15, versículo 5, não é? Sem mim você não pode fazer nada. Você não consegue fazer nada. Você não consegue ser feliz sem Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou a eternidade em nosso coração para que a gente aprenda a temê-lo, aprenda a buscá-lo, aprenda a desenvolver um relacionamento com Ele e priorizar a eternidade. E ainda, dentro desse aspecto, aí a gente vai analisar aqui um versículozinho, né, de Salmo 51, versículo 10 e 11. Diz assim, olha, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim uma mente limpa, um espírito inabalável. A palavra espírito aqui significa sentimentos, desejos, significa pureza de atitudes, escolhas corretas. Davi está pedindo a Deus duas coisas aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim uma mente limpa. Bons sentimentos, bons desejos. Desejos puros, desejos santos. Versículo 11. Não me expulse da tua presença. Não me rejeites. Não me abandones quando eu fracasso, quando eu erro, quando eu duvido, quando eu sinto medo, né? Lembra da mensagem de ontem, não é? Eu falei muito sobre isso. Falei um pouquinho sobre isso ontem, no final da mensagem lá, dos 4 verbos de Salmo 143, versículos 10 e 11. Não me expulse da tua presença. E terminando o versículo, ele diz, não retire de mim o Espírito Santo. Ontem, a mensagem 2 de Davi, nós vimos o testemunho de Davi, ele dizendo que a vida dele era cheia do Espírito Santo. E o segredo para ter uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de comunhão com Deus. A gente viu na mensagem 2. Na mensagem de ontem a gente estudou os 4 verbos, em que Davi, ele pede a Deus, né, 4 coisas. Primeiro, ele pede que Deus o ensine, que Deus seja o seu professor, que Deus mostre a verdade e a vontade de Deus para ele. Segundo, ele pede para Deus lavá-lo. Terceiro, ele disse para Deus vivificar sua alma, vivificar sua vida espiritual. Estava destruída, né, pela quebra do relacionamento com Deus.
O pecado nos separa de Deus, o pecado destrói a nossa vida, o pecado tira de nós a esperança e o desejo do céu. E aqui nós encontramos também, quatro verbos, ou três verbos, né? Três verbos e... quatro verbos mesmo, né? Quatro verbos também. E esses quatro verbos demonstram o desejo de Davi de parecer-se com Deus, de se tornar mais semelhante a Deus. Não esqueça, esse ano, 2023, nós estamos trabalhando três temáticas. A primeira temática é a temática de a gente conhecer Deus. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vai se apaixonar por Ele, porque Ele nos ama. E porque Deus se interessa tanto por nós, quando nós mesmos, muitas vezes, não nos interessamos nem por nós mesmos. Nos desvalorizamos tanto a ponto de desejarmos a morte, desejarmos o sofrimento. E muitos de nós, hoje existem os sadomasoquistas, são aquelas pessoas que compram o sofrimento para si, porque elas dizem que nasceram para sofrer. Quando Deus, na verdade, diz que você nasceu para ser feliz. Você não nasceu nem para morrer. Você nasceu para ser feliz. Então, o primeiro verbo aqui, Davi, ele quer ser semelhante a Deus. No capítulo 51, você vai encontrar que é uma confissão de Davi. O Salmo 51 é uma confissão de Davi após o pecado com Batseba. Após o encontro com Natã, após Deus oferecer a ele o perdão, aí agora ele vai fazer a sua confissão. E o versículo 1 ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, porque eu cometo pecados. Diante de um Deus puro, quem somos nós? Somos pessoas indignas, diz o livro de Isaías 44, que nós somos como a poeira soprada pelos ventos. Não valemos nada. Somos como uma gota no fundo de um balde. Muitas vezes nem notamos uma gota no fundo de um balde, né? Mas Isaías 49, versículo 15, Deus diz que Ele nos ama tanto, que se uma mãe é capaz de rejeitar um filho, uma mãe é capaz de abandonar um filho, Deus jamais abandona você. Deus jamais despreza você. Deus jamais rejeita você, porque Ele diz: nas palmas das minhas mãos eu gravei o teu nome. Meu irmão, minha irmã, na palma da mão de Deus está gravado o teu nome. Esse é o Deus que está interessado em você. 24 horas Ele está interessado no relacionamento com você. Ele tem prazer em se colocar à disposição para você buscá-lo 24 horas por dia. A hora que você buscar a Deus, você vai achar. Isaías 55, versículo 5, diz: busque o Senhor enquanto você pode achar. Busque a Ele enquanto Ele está perto de você. Deus não vai estar para sempre à nossa disposição, porque a graça vai se fechar. Nós, essa série, começamos mostrando que o Espírito Santo vai ser retirado da terra. E vai ser retirado justamente por quê? Porque o ser humano prefere viver uma vida sem Deus. Se relacionar com outras pessoas, se relacionar com objetos. Hoje tem pessoas que gastam milhares de reais por mês cuidando de animais, porque não tem prazer em relacionar-se com pessoas. E hoje as pessoas estão se relacionando com animais, com insetos, com árvores, em vez de buscar relacionamento com pessoas, e muito menos com Deus. Então Davi, ele peca, e o próprio Deus, e Davi não busca Deus, ele procura esconder seu pecado. Então Deus leva Natã até Davi, e Natã diz para Davi: Davi, você está errado. Mas Deus é tão bom
que ele perdoa seu pecado. Vamos ler esse texto? Eu faço questão de ler esse texto porque você talvez esteja aí, Renivaldo, será possível que Deus realmente perdoa a gente? Será que ele não é um Deus simplesmente preocupado em nos punir porque a gente sempre está errado? Leia comigo, 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Davi peca no capítulo 11, né? E aí ele esconde o pecado dele, ele manda matar Urias. E aí ele faz de tudo para esconder a gravidez de Batseba. E ele quer ficar com Batseba, e então ele manda matar Urias. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão bom. E aí no capítulo 12 de 2 Samuel nós encontramos um texto maravilhoso. O Senhor enviou Natã a Davi. Olha que Deus de graça. Olha que Deus de perdão, olha que Deus de misericórdia. Ele enviou Natã a Davi. Deus tem alguém, ele prepara alguém para alcançar você. Ele sabe onde você está se escondendo. Deus sabia onde Eva estava escondida. Deus sabia onde Adão estava escondido. E eles não estavam juntos não, né? Tá? Eles se esconderam por entre as árvores do jardim. Significa que o homem estava separado da esposa. E a esposa separada do marido. Um acusando o outro. Um queixando-se do outro. Os dois combinaram em comer do fruto da árvore. E agora que Deus aparece, eles estão escondidos, separados, nus, um queixando do outro. Deus sabia onde eles estavam. E Deus chamou Adão e Eva. E agora Deus chama Davi. Ele leva o profeta até Davi. Deus vai usar alguém para chegar até você, para dizer: filho, embora você tenha falhado comigo, embora você tenha falhado no nosso relacionamento, embora você tenha quebrado a nossa aliança, embora você tenha fugido de mim, eu estou aqui procurando você. Ele vai usar alguém. Quem sabe ele pode usar até você para alcançar outra pessoa que você sabe está falhando com Deus, está falhando no relacionamento com Deus. E aí ele vai contar uma parábola, né? E aí Davi vai dizer que esse homem que comeu a cordeirinha do outro é digno de morte. Aí no versículo 7, né? Natã diz a Davi: olha, você é esse homem. É você que fez tudo errado. Porque Deus não passa a mão na cabeça da gente. Esse Deus de amor, ele vai dizer para você que você está errado. O mandamento de Deus é puro, a verdade de Deus é limpa. E ela ilumina os nossos olhos, ela esclarece a nossa alma. E quando você estiver seguindo um caminho tortuoso, Deus vai enviar alguém para dizer para você: olha, esse não é o caminho que você deve seguir. Você está errado. Você vai aceitar a repreensão de Deus? Vai aceitar o que o servo de Deus disser para você? Você vai aceitar a palavra de Deus dizendo que você está no caminho errado para você entrar no caminho certo? Deus vai usar alguém para tirar você do caminho da morte para o caminho da vida. Versículo 7 de 2 Samuel, Deus diz: você está errado, você é esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Versículo 8: dei a você a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu te daria muito mais. Eu te daria até o universo, diz o Salmo 2. Deus diz que dá o universo a gente como herança. E versículo 9: você desprezou a palavra do Senhor. Aqui está Deus dizendo: olha, você está em pecado. Você tem falhado. E aí Davi reconhece, né? Versículo 10. Versículo 10 diz assim, não, versículo 11, né?
versículo 11, diz: assim diz o Senhor, eis que a tua própria casa suscitarei alguém contra ti. Não, aí, a confissão de Davi aí, versículo 13, desculpe, leia comigo agora, depois de ler o versículo 7, leia o versículo 13, diz assim, olha: pequei contra o Senhor, disse Natã, também Deus te perdoou. Que coisa maravilhosa, meu irmão. Que coisa maravilhosa, minha irmã. O Deus eterno envia alguém para dizer que você está errado. E agora você reconhece seu erro. Você é humilde o suficiente para reconhecer que está errado. Jesus Cristo disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E agora, versículo 13, Natã, versículo 12, do 7 até o 12, Natã mostra o pecado de Davi. E Davi, agora no versículo 13, ele diz: eu pequei contra o Senhor. E agora, imediatamente, Deus diz: eu já perdoei o teu pecado. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo, a vida cristã são altos e baixos. Muitas vezes eu e você vamos cair, vamos fracassar na vida espiritual, não vamos ter desejo do céu. E quem sabe vamos até alimentar um pecado acariciado, esconder esse pecado um tempo, 2 tempos, ou 3 tempos e meio. Não importa o tempo que você continue escondendo esse pecado, Deus te ama e todos os dias Deus está enviando pessoas, Deus está enviando mensagens, Deus está falando com você, Deus quer tocar em você, Deus quer converter você. E aí depois que Davi tem esse encontro com Natã, o representante de Deus, aí agora ele vai ter um encontro pessoal com Deus no Salmo 51. E agora ele começa o Salmo 51 dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. E aí no versículo 10, ele está angustiado porque ele não tem certeza do perdão de Deus. O pecado que ele cometeu foi tão grande, mas ele teve certeza de que Deus foi até ele oferecer a graça, oferecer o perdão. E aí ele faz essa confissão: cria em mim, ó Deus. Aqui Davi pede uma nova criação. Ele pede para ser uma nova pessoa. Ele pede para Deus arrancar do seu coração o desejo do pecado. Lógico que Deus não vai arrancar esse desejo, tá? Infelizmente nós ainda estamos aqui. Agora, o que Deus promete é que Ele vai nos dar poder para enfrentar o pecado e sair dele vitorioso. O que Deus nos promete não é tirar o nosso desejo de pecar, mas é nos dar poder para que quando esses desejos vierem, a gente possa ter domínio próprio. E ninguém pode ter domínio próprio sem deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Cria em mim, ó Deus, uma nova pessoa. Cria em mim, ó Deus, um novo coração. Cria em mim um novo Renivaldo. E esse novo Renivaldo, diz Davi, além de criar esse novo Renivaldo, coloca nele agora novos desejos, novos sentimentos, novas atitudes. Davi está pedindo para Deus recriá-lo, fazer dele uma nova criatura. E aí Paulo fala disso, né? Que quando a gente está em Jesus Cristo, quando a gente nasce em Jesus Cristo, a gente é uma nova pessoa. Os desejos antigos vão ficar para trás, ou seja, eles não vão morrer, mas eles não serão mais a prioridade das nossas ações. Ele não vai ser prioridade do nosso planejamento e das nossas escolhas. Quando a gente está em Jesus Cristo, quando a gente está no Espírito Santo, quando a gente vive no Espírito Santo, agora Ele vai criar em nós novos desejos, novos sentimentos, novas atitudes. Tudo será novo.
Davi está pedindo a Deus para criar nele e para dar a ele novos sentimentos, novos desejos e novas atitudes. E mais aí, ele pede que Deus não o expulse da sua presença. Meu amado irmão, minha amada irmã, o que nos tira da presença de Deus é o pecado. Não esqueça disso. Vamos para Isaías. Isaías, capítulo 59. O que nos tira da presença de Deus é o pecado. Por isso, Davi está pedindo para que Deus, além de perdoar, além de criar em Davi um novo coração, um novo homem, com novos sentimentos, com novos desejos, com novas atitudes, ele pede para Deus não rejeitá-lo, não expulsá-lo da sua presença. Nós vimos que os antediluvianos perderam o Espírito Santo porque eles viviam no pecado. O pecado nos separa de Deus. Aliás, esse canal eu tenho definido o pecado simplesmente como isso: é separação de Deus. Afastamento da vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu obedeça a Ele e guarde a sua lei. Então, se eu alimentar um pecado, eu não vou ter prazer na lei de Deus. Aliás, só quem é espiritual observa a lei de Deus, tá? Só quem é espiritual obedece a Deus e faz a vontade de Deus. Quem não é espiritual, quem é carnal, ele nem tem Deus, nem tem o Espírito Santo, então ele não pertence a Deus. Ele não vai ter prazer nenhum nas coisas espirituais. Isaías capítulo 59, versículo 2 está escrito, ó: os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o seu Deus. Então Davi ele se sente alijado, separado de Deus, e agora ele clama, ele suplica para que Deus devolva a ele a alegria de viver na presença de Deus. Não me expulse da tua presença. Sabe o que é a morte eterna? A morte eterna nada mais é do que o ser humano ser separado da presença de Deus para sempre. A terceira vinda de Jesus Cristo a essa terra para executar o juízo final sobre os homens e o diabo nada mais é do que expulsá-los da presença de Deus para sempre. Eles serão extintos, expulsos da presença de Deus para sempre. Virarão cinza debaixo da planta dos pés dos justos, porque simplesmente rejeitaram a Deus e a sua palavra. É lamentável, é triste a gente dizer isso, mas é a pura realidade. Davi pede: Senhor, não me tire da tua presença. E nesse caso aqui, a única maneira de a gente não ser retirado da presença de Deus é a gente não alimentar mais o pecado em nosso coração. Deus disse para Caim, capítulo 4 de Gênesis 4, versículos 5 a 7. Está escrito assim: ao passo que o de Caim e da sua oferta Deus não aceitou. Irou-se Caim de maneira que o seu semblante caiu e ele ficou muito triste, né? E aí então disse Deus: por que você está irado e por que se descaiu o teu semblante? Por que você está tão perturbado dentro de você, não é? E aí, versículo 7, diz assim, ó: se você proceder fizer o bem, se você proceder bem, não é certo que você será aceito. Se todavia você proceder mal, o pecado está à sua porta. Meu amado irmão, minha amada irmã, o pecado não vai sair, porque Satanás está aqui. Então Satanás vai fazer de tudo para tirar você da presença de Deus. Enquanto Deus trabalha para salvar você, o diabo trabalha para destruir você. Enquanto Deus trabalha para levar você para o céu, Satanás trabalha para levar você para a morte eterna. E aí Deus disse para Caim: se você não vencer o pecado vai vencer você. O pecado vai destruir você, o pecado está à porta. E cabe a você dominar o pecado, ter domínio sobre o pecado. O que Deus nos chama a ter domínio, a ter poder sobre o pecado. Eu posso dizer não às drogas, eu posso dizer não à bebida alcoólica, eu posso dizer não ao sexo antes do casamento, eu posso dizer não
ao namoro com sexo, eu posso dizer não a um alimento imundo, eu posso dizer não à bebida alcoólica, eu posso dizer não a uma roupa indecorosa, indecente, eu posso dizer não a um trabalho que me leve a transgredir o santo mandamento de Deus, eu posso dizer não. Deus me dá poder para vencer o pecado. Ele não vai tirar o diabo daqui para eu parar de pecar. Ele vai me dar poder para enfrentar o diabo com as armas do Espírito Santo e vencer o pecado. Agora, o pecado nos separa de Deus. Caim saiu da presença de Deus. Diz o texto, ele saiu, capítulo 5, ele saiu da presença de Deus. Quando a gente sai da presença de Deus, a gente peca. A gente está em pecado, inclusive. Pecado é você viver sem a presença de Deus na sua vida. Pecado é você fugir de Deus e da vontade de Deus. Diz o texto de Gênesis que Caim saiu da presença de Deus. Adão e Eva saíram da presença de Deus. E aí comeram do fruto da árvore. Isaías diz, pecado é separação de Deus. Então Davi pede, ele clama no Salmo 51, Senhor, não me tire da tua presença. Não me tire da tua presença. Não me rejeites. Não me expulse da tua presença. Não me expulse da tua presença. Essa é a questão. E por último, ele diz, não retire de mim o Espírito Santo. E Davi sabia por quê. Ele sabia o que ele estava pedindo a Deus. Como que eu e você pode ter uma vida vitoriosa sem o Espírito Santo? Então veja que Davi aqui, ele clama a Deus. Primeiro para criar nele uma nova pessoa, com novos desejos, novos sentimentos, novas atitudes. Segundo, não tirá-lo da presença de Deus. E ele sabe que para continuar na presença de Deus, ele precisava parar de pecar. Ou melhor, precisava vencer o pecado. E é por isso que eu comecei essa mensagem dizendo, quanto mais você contemplar a Deus, quanto mais você se relacionar com Deus, mais você vai perceber as suas fraquezas e mais você vai buscar a ajuda de Deus para vencer o pecado em todas as suas formas. E é assim que vai se cumprir em nós o que se cumpriu em Davi. Deus não retirou dele o Espírito Santo. Ao contrário, o final da vida de Davi, ele confessa que era cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo falava na boca dele, que o Espírito Santo, que a palavra de Deus transbordava em seus lábios. Meu amado, minha amada, a história de Davi pode ser a história de todos nós. O que Deus fez com Davi, Ele pode fazer comigo e com você. E Deus quer fazer isso comigo e com você. Então, hoje, o meu desejo, a minha oração por você é que você peça a Deus, como Davi pediu. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença. E não retire de mim o Espírito Santo. Que esse seja o seu desejo. Que essa seja a sua oração agora. Que essa seja a sua entrega a Deus. Essa seja a sua confissão diante de Deus neste momento. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos na Tua presença, Senhor. E é na Tua presença que desejamos viver para sempre. Aceita o nosso louvor e adoração a Ti, a nossa entrega. Toma-nos para sermos Teus e opera um milagre em nós como operaste em Davi. Aceita a nossa oração, aceita os nossos pedidos e transforma-nos na semelhança do Teu amado Filho Jesus Cristo. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.